Você achou que era capaz de fugir do ódio? Escute, esse é um conselho de um velho. O ódio é um lugar para onde um homem vai quando ele não é capaz de suportar a tristeza. Fala galera, tudo bem? Bom, eu sou o Mandrotaku e finalmente vamos falar sobre Berserk. Uma obra que, claro, né, dispensa apresentações. Criado e ilustrado pelo o lendário e eterno Kentaro Miura e sendo uma das primeiras, se não for a primeira obra Dark Fantasy que teve o alcance mundial. E, óbvio, a história do nosso incrível protagonista chamado Guts. Mas sério, gente, vamos falar sério. Independente da fandom ou de qualquer outra coisa, Berserk continua sendo uma obra incrível e maravilhosa. Sendo uma obra que não só se resume aos seus temas pesados, mas em si também nos seus temas profundos e muito bem desenvolvidos. O sentimento que a obra passa tanto nos quadros, tanto nos personagens. Porra, mano, você consegue sentir tudo, tá ligado? Para você consegue sentir de cara o ódio do Guts no Eclipse. Mas calma aí, vamos sem pressa, a gente ainda vai falar disso. Berserk é com certeza uma das minhas obras favoritas. E hoje vamos focar em um tema bem específico da obra. Que hoje vamos falar do ódio do Guts e como ele usa o ódio para escapar da tristeza. Sim, galera, eu falei hoje vamos, porque eu tô com um convidado muito especial aqui no canal. Chega aí, Voirus, dá o seu papo aí, parceiro. Olá aí, rapaz, eu sou o Voirus e vamos falar aqui de uma das maiores obras seinen da atualidade, Berserk. Mais especificamente sobre a jornada de ódio do Guts. Algo muito bem desenvolvido, principalmente se vermos como Guts foi criado. Em um ambiente muito agressivo e hostil e repulsivo. Desde pequeno ele sempre viu cenas de ódio, sem contar todos os traumas e decepções que aconteceram com ele desde pequeno. Com certeza nenhuma criança suportaria aquilo. Ser vendido por algumas moedas pela pessoa que você mais confiava e no fim ela ainda querer matar você, fez com que Guts tivesse que entender cedo que a vida ali é matar ou morrer. E nisso ele fez a escolha dele. Preferiu fugir do seu destino de filho da morte e viver, fazendo assim o seu começo na sua triste e repugnante jornada. Desde então, ele sempre matou para sobreviver. Isso me faz lembrar de uma frase: o assassinato se torna um hábito, não pelo prazer de matar, mas para resolver os seus problemas. Hercule Poirot. Guts sempre matou muitas pessoas através do ódio, pelo ódio que ele sentia pela sua vida sem sentido, sem rota e sem felicidades, sua vida vazia e em busca de um propósito para a sua vida. E infelizmente ele encontrou esse propósito na espada, em matar pessoas. Se eu não posso ter uma vida normal, por que as outras pessoas podem? Ele virou um monstro consumido pelo ódio. Não existe mais empatia nesse ser humano, se é que ainda podemos chamar ele assim. Guts perdeu ainda mais a sua humanidade depois de presenciar o eclipse. Ver todos os seus colegas de trabalho, amigos, sendo brutalmente mortos e o seu melhor amigo literalmente estupando o amor da sua vida, fez com que ele visse que a vida é realmente uma grande desgraça. Ficar ali sem um braço, um olho, e vendo aquela cena asquerosa enquanto ele era incapaz de fazer algo, fez com que mais ódio se nutrisse naquele coração, fazendo assim ele se tornar um grande acúmulo de ódio e se tornando um verdadeiro monstro, e assim vivendo atrás de vingança contra aquele que te traiu. Bom, esse desenrolar do Guts entre o ódio e a tristeza acaba sendo mais explorado nos dois arcos. No arco do Espadachim Negro, que é o primeiro arco de Berserk, e o que é com certeza o meu arco favorito, o arco das crianças perdidas. Nesse arco é mostrado o quanto que o Guts ele é um monstro. Ele não se importa com as pessoas ao seu redor e principalmente ele não se importa quando as pessoas morrem ao seu redor. E isso quando não tem um apóstolo por perto. Porque quando tem um apóstolo por perto, o Guts ele se torna um monstro ainda pior. Ele faz de tudo para matar um apóstolo. Tipo naquela cena que ele usa uma criança de isca para atrair os elfos. Até quando ele estava lutando contra Rossini. E até chegar numa parte que a Rossini olha e fala: o que você é? Não
quem você é, mas o que você é, mostrando que o Guts é tão assustador, tava tão assustador naquele momento, que até para um demônio ele não parecia mais um humano. Mas é claro, né, a obra ela não só se resume ao ódio do Guts, mas em si também explora bastante o desenvolvimento que ele tem com os outros personagens. Porque assim, o Guts ele não é uma máquina de matar sempre e que não tem sentimento, meio Red Pill. Ele é humano, como qualquer outro. E que tem muitas cenas no mangá, desde o arco do Espadachim Negro até o final, que ele acaba evoluindo, mas que ao mesmo tempo ele quebra emocionalmente. Depois que ele conhece o Puck, ele acaba tendo um pouco mais de empatia com as outras pessoas. Depois que ele conhece a Jill, ele percebe que as pessoas em volta dele, que não tem nada a ver com o sofrimento deles, não merecem ser punidas e que elas também têm os seus próprios problemas. Depois que ele se reencontrou de novo com a Casca e com seus novos amigos, ele percebeu quão importante é valorizar a própria vida para ajudar eles. Mas o Guts, ele continua sendo aquela pessoa traumatizada, perdida e que em busca de vingança. E isso tudo porque ele não consegue escapar da tristeza imensa que ele possui no seu coração. Ele praticamente sofreu a vida inteira e nos únicos momentos que ele tinha de paz e de felicidade foram arrancados dele da forma mais cruel possível. Ele ainda se sente perdido nessa escuridão imensa da vida dele. E ele sente que não consegue escapar. Uma escuridão tão grande que fez ele abandonar todas as pessoas que ele amava para fugir de tudo aquilo que lembrava daquele sofrimento. Por isso que ele fugiu. Bom, ele tentou, na verdade, porque é assim, a gente não consegue escapar da tristeza. E é como nós, a gente não consegue escapar de coisas tristes, de momentos tristes. São coisas normais da nossa vida. Na maioria das vezes, acabamos descontando em outras coisas. Como o Guts, por exemplo, ele acabou descontando tanto na raiva, tanto nos campos de batalha, tanto no sentimento de vingança, para dar um sentido para toda aquela tristeza, para tudo que está acontecendo na vida dele. Bom, isso acontece bastante com muitas pessoas. Normalmente, muitas pessoas que sofrem bastante acabam descontando em bebidas, drogas, medicamentos ou qualquer outra coisa. A tristeza é algo que nós, seres humanos, não vamos escapar. Mas o que mais importa é a gente lidar com isso da forma mais saudável possível. E isso que torna o Guts um protagonista bem interessante. Ele não é perfeito, ele fez muitas coisas erradas, mas ele é completo, ele é humano. Isso que torna o Guts um protagonista diferente dos outros. Ele parece muito mais ser humano do que outras pessoas. Você consegue sentir aquilo que ele está passando. Você consegue entender aquilo que ele está passando. E isso que torna o Guts um protagonista muito diferente dos outros. Mas é isso, pessoal. Eu queria falar um pouco sobre a tristeza e o ódio que o Guts passam. Muito obrigado mesmo por ter assistido até o final. Muito obrigado, Voyeurs, por participar desse vídeo. Isso é muito especial para mim. E me segue aí no Instagram. Segue aí no Instagram do Voyeurs para quem quiser também seguir. Vai estar aí na descrição e nos comentários fixados. Mas é isso. Muito obrigado, gente. Adeus.